fui entrevistar a mãe da Flor de Lis. A mãe da Flor de Lis começou a me contar uma história. Eu falei, gente, essa mulher tá mentindo. Tipo, essa mulher tá variando. Não, ela tá mentindo. Mas ela tá mentindo tão bem. E a história que ela tá contando, apesar de ser mentirosa, é tão interessante que eu vou colocar essa história aqui dizendo que ela contou e acredita nela quem quiser. Aí ela começou a contar, porque o meu marido era líder de uma banda gospel, que aí tinha conjunto angelical, aí eles tinham uma Kombi. Que nome bonito, né? Eles tinham Conjunto angelical. uma Kombi que eles apelidaram de Corujinha, e eles foram para essa Kombi, e a mulher dizia que ela era... Eu pensei que a Kombi ia ser a Arca de Noé. Ela era... Ai, gente, a pessoa que ela não era profetisa, ela era... Essas de profetizar? Ela via... O que ia acontecer. É profetiza. É profetiza. Mas não tem uma diferença da profecia e da previsão? Acho que tem. Eu não sei, eu falo que é dom da profecia. A previsão é algo que pode acontecer. A profecia é algo que vai acontecer. Ah, tem essa diferença. Tem. A previsão é previsão. Prevejo que amanhã vai chover. Não choveu, eu previ, tá? Não é certeza. A profecia é certeza. É uma profecia. Então, profetiza. Uma profecia, profetiza, né? Ela era uma bruxa, ela era uma feiticeira. Ela é isso. O título do capítulo é A Bruxa do Jacarezinho, é essa mulher. Aí ela me contou que essa banda, que fazia parte... Os Angelicais. Conjunto Angelical. Que aí fazia parte o marido dela e um filho, que se chama Fábio, fazia parte dessa banda. E ela não gostava dessa banda porque era numa época... Ela era da igreja. Era numa época em que estava se introduzindo no Brasil... as guitarras. A Jovem Guarda. Que vinham de fora, né? E essas guitarras estavam sendo introduzidas no... Brasil. Também nos shows gospel. Só que aí, meu amigo, é daí que vem aquela música do Zé Cabaleiro, o Heavy Metal do Senhor. Porque eles começaram a dizer que guitarra era coisa do diabo. Só que aí... Eles diziam que era coisa do diabo, não vai ter guitarra aqui, não vai ter... Essa banda já estava usando guitarra. E aí não pode ser guitarra é coisa do diabo. Só que aí eles viram, olha como a igreja era interesseira. A Assembleia de Deus viu que quando tinha shows captava com guitarra, mais enchia a igreja, aumenta a arrecadação, contribuição, dízimo, oferta, aquilo tudo lá. E quando não tinha, era... Menos. Aí a gente começaram Libera a guitarra. Aí que disseram, não, vem que isso aqui é o heavy metal do Senhor. Heavy metal do Senhor. Que aí eram os seres angelicais vendo, por isso que era o conjunto angelical. Em vez de comer morcego, comia pomba. E aí, essa banda Conjunto Angelical recebeu um convite para vir inaugurar uma igreja aqui em Guarulhos. Então eles vinham nessa Kombi do Rio até Guarulhos pela Dutra. Ixi. Esta bruxa, isso tudo ela me contando, tá? Tudo essa me contando numa tarde de ela domingo. Ela mesma me contando com os filhos dela que sobreviveu, todo mundo aqui. Aí ela me contou que ela disse, que chamou o marido e disse assim, olha, Deus acabou de me mostrar, me mandar uma visão dizendo que vai ter um acidente na estrada, é melhor vocês não irem. Aí ele não acreditou, ele disse assim, cara, para com esse negócio. E aí parte da família dizia que acontecia porque ela falava, que se ela não falasse não acontecia, virou um dilema na família. Só que aí ela ficou puta porque o cara desacreditou nela, falou, quer saber? Vai então. Mas aí só aproveita porque é um privilégio você morrer desse jeito e conseguir se despedir da família. Porque quem morre em acidente não consegue se despedir. Ele ficou mais puto ainda, foi sem se despedir, sem falar nada. E realmente esse acidente aconteceu. Caramba. E aí, quando essa velha conta... E alguém morre? Nossa, morreram 7. 7 nesse acidente. Só que aí o que aconteceu? Ela contava com uma riqueza de detalhe, que aí ela contava que a Kombi fez uma curva, e aí tinha uma carreta que o demônio tinha mandado, mas aí eles escaparam da carreta que estava parada porque era o demônio, mas aí veio uma carreta que Deus mandou, e essa carreta bate na Kombi, morre 7, e só morreu quem Deus escolheu, inclusive o marido dela, não sei o quê. E aí eu falei, cara, não, agora essa mulher... Aí o filho dela... Porque eles morrem assim, a Kombi, ela desliza, porque ela faz uma curva, ela encontra uma carreta
com um pedaço da traseira na metade da pista, ela desvia. Nisso que ela desvia, ela bate num ônibus e ela fica Rodando. capotando. Capotando. Aí ela capota, ninguém morre no capotamento. Como eles carregavam muito instrumento musical, eles ficam muito feridos, porque teve um instrumento musical que rasgou a boca de um Nossa. aqui. E todo mundo sobrevive. Aí já correm e vão fazer um culto. Ah, Deus salvou a gente. Só que aí vem uma carreta a 1000 carregando uma carga de vidraça, de vidro, e aí quando ela faz a curva que ela se depara com o acidente que acabou de acontecer, ela não consegue frear. E aí ela vai pro canteiro, aí ela mata 7, incluindo... Aqueles que estavam cultuando ali aquela hora. O filho dela, que viu o pai sendo esmagado pela carreta, teve ali e desmaiou e acabou sendo levado para um hospital X, lá mesmo no interior do Rio. Esqueci o nome da cidade, acho que é Jutaí, uma coisa assim. E o marido morreu, ou parte dos músicos morreu. Tinha alguém, um agricultor que estava ajudando a socorrer, morreu também. E aí, souberam na época lá, já foram bater lá com ela. Antes tinha dado, acho que na Rádio Tupi, ela estava lá em oração. Disse: olha, eu vim aqui falar para a senhora que aconteceu um acidente, que seu marido e seu filho morreram. Aí ela virou e disse assim: olha, muito obrigado, mas Deus já me falou isso há muito tempo. Precisa você ouvir Rádio Tupi para me contar. Mas é o seu filho não, o meu filho não fala de besteira, meu filho não morreu. Morreu só o meu marido. Caceta. Só que o filho foi dado como morto, porque como ele desmaiou vendo o pai, ele que estava com a boca cortada, ele foi levado para um hospital de emergência. E ele chegou na casa da mãe 2 dias depois, que aí virou um milagre. Olha, ele tinha morrido, sobreviveu. Inclusive parece que o nome da lista dele saiu, na lista dos mortos. Porque ele foi levado pela polícia e antes levou porque para não morrer ali, né? Ele estava desmaiado. Só depois que ele acordou no hospital 2 dias depois que ele foi identificado. Ele tinha, se eu não me engano, 16 anos na época. Eles não andavam com RG igual adulto. Aí, quando a velha me contou isso tudo, eu falei: não, gente, isso é muito espetacular. Acho que eu tenho um dever moral de dizer que isso é mentira. Aí eu fiquei depois pensando com aquela história na minha cabeça. Eu falei: gente, um acidente dessa proporção... Vai ter notícia. Ter. Aí depois eu me lembrei, eu comentei com alguém, com uma amiga minha que é historiadora, e ela não acredita em nada, né? Se não provar, ela não acredita. Ela disse: Ulisses, deixa eu te falar, o Juscelino Kubitschek morreu. Que ano foi isso? Eu falei: foi na década de 70. O Juscelino Kubitschek morreu nessa estrada. Castelo Branco. Não, na Dutra. Não, o Castelo Branco acho que morreu na Dutra. Se eu não me engano, acho que foi o Castelo. Não foi o Juscelino? Depois busca aí. Quem morreu. Eu acho que foi o Juscelino, porque tem a curva do JK. Tem uma chamada curva JK. Eu sei que teve um que morreu justamente na Dutra, mas na minha cabeça era o Castelo Branco. Não, eu acho que é o JK porque tem a curva JK, que é a curva onde ele morreu. É o Juscelino. Juscelino, né? então. Juscelino morreu na Dutra? Isso. E o Castelo Branco? Agora tô curioso. Que acho que foi um acidente de carro também. Negócio de freio não... Vê se é o... Foi um negócio de carro, que o freio não rolou. Ceará. No Ceará? Mas foi acidente também? Acidente aéreo. Então o Castelo Branco foi aéreo e o JK foi o... Aí essa minha amiga historiadora falou: Ulisses, como um presidente morreu nessa estrada, nessa mesma década, provavelmente qualquer acidente que tenha ali... vai ser noticiado. Cara, tinha a todo... E aí eu achei uma reportagem no jornal O Globo, aí achei uma reportagem no Jornal do Brasil. Como é que você acha? Você tem uns caminhos? Vou em biblioteca, vou lá no arquivo do jornal. E aí eles Na têm época eu estava trabalhando no Globo. Não, o Globo e a Folha, eles têm já um bom acervo digital. Digital. Tem. Mas que você, como jornalista, tem acesso. Ou qualquer pessoa. Como pesquisador. Como pesquisador. Olha, eu gostaria de pesquisar. Tal. É difícil, mas acha. O mais difícil é tu achar a data que isso aconteceu. Aí eu tive que... Aí ela não sabia direito. Uma hora ela me disse uma data, outra hora ela disse outra data. Aí depois eu descobri a data do acidente do Juscelino. Aí eu fui lá na sepultura do marido dela e vi o ano que ele morreu. Aí eu fui lá no arquivo... Foi 69, não?
Eu não lembro agora de cabeça as datas. Não, é 70 e pouco. 70 e pouco? 70 e pouco. Eu sei porque teve um presidente que acho que morreu em 69 agora. Não foi 60, foi na década de 70. Tá. Porque, até por conta do período que o Juscelino foi... E por conta também eu tive que pesquisar quando que a Dutra colocou as muretas de anticolisão. Então, porque não tinha. Não tinha, nessa época já tinha. Já tinha. Isso Entendi. era um parâmetro para saber quando. Ah, tá. Aí eu achei, cara, as reportagens, aí eu fui ler as reportagens, aí eu comecei a ficar todo arrepiado. Porque era exatamente. Exatamente como... E ela me contou uma história que para mim foi... Acendeu a luz vermelha, que eu falei, agora ela viajou. Que ela me contou uma história, que ela conta a história do ponto de vista religioso. Certo. Que a carreta era o demônio, a carreta era o diabo. Só que aí ela disse que Deus tinha uma lista de pessoas que ela tinha que levar para perto dele. E aí ela me falou uma lista de gente e ela dava nome a essas pessoas. E ela disse que tinha mais um que ela não lembrava o nome e que não estava nessa Kombi. Ela só me contou isso. Tinha uma pessoa que morreu... foi quando eu perguntei assim, mas vem cá, se 6 pessoas estavam na lista para morrer... As 7 pessoas estavam na lista para morrer, essas 7 pessoas estavam na Kombi, por que as pessoas não morreram logo? Teve que vir essa carreta, aí ela disse assim, porque tinha uma pessoa que não estava na Kombi, e ela também estava na lista. Que era o cara que estava ajudando. Aí, não, ela não falou nada. Ela não falou nada. Não falou nada, só falou, e foi quem é essa pessoa? Eu não lembro, que tem 91 anos. Não lembro, era uma pessoa que não sei o quê, que tinha feito não sei o quê, não sei aonde. Eu falei, gente, não, aí agora ela... Agora ela furou. Ela furou e eu comecei a achar que ela... Porque você sabe, quando você começa a contar uma história e a pessoa está te instigando a contar a história, se essa história for verdadeira, tu conta, tu faz a pergunta, tu vira a pergunta do avesso, ela pode contar a história diferente, mas é a mesma história. É a mesma história. É a mesma história. Ela vai dizer, ela pode até mudar um ponto de vista, mas a história é a mesma. História é. Só que aí, e até então ela não tinha dado aquela famosa gaguejada e eu não me lembro, não era. E aí ela deu. Eu falei, não, aí, meu amigo, ela... É agora, peguei. Peguei. E a mais, vou atrás das coisas, né? E eu vi também uma coisa que me chamou a atenção, era que o filho dela, que sobreviveu com a boca rasgada, estava lá e começou a se emocionar muito quando ela contava a história, porque ele começou a relembrar aquilo. A filha mais velha também começou a se emocionar, porque ela tinha virado um dilema familiar, porque ela podia ter impedido que o filho dela não fosse. Depois não deixou só o marido, um filho de 14, 16 anos, enfim. Aquilo era um dilema familiar. Quando eu fui ler as reportagens, que as reportagens cobriram aquilo contando... Era páginas e páginas de jornal, aqueles assuntos que dominavam a semana. Porque era uma banda famosa, mostraram o perfil da banda, foto da Kombi. E a cena era muito... ela era muito emblemática, porque como era um carro que carregava uma banda evangélica, eles levavam muitas bíblias, cada um tinha uma bíblia. Tá. Então ficou assim, como tinha vidraça, que a carreta tinha, ficou cheio de estilhaço de vidraça, sangue, que tinha... alguns foram decapitados, tiveram o corpo desmembrado por conta do impacto da carreta, e bíblias que ficavam no chão. E eu lembro que o Globo fez uma foto pegando uma bíblia no asfalto em primeiro plano, e batia um vento, ele fez dava para ver que estava abanando as folhas. E aí eu fui ler, aí tinha um pedaço da história que ela não lembrava. A história que aí, completando a história que ela não soube contar. Aí teve esse acidente, eles sobreviveram ao primeiro impacto. Ficaram muito feridos, mas este agricultor, ele trabalhava numa roça, e estava voltando para cá. Não, mentira, ele estava indo para a roça, que era de madrugada. Como a roça era muito longe, ele ia pela beira da estrada. Quando ele chegou, que era outro nome que ela não sabia dizer. Quando ele chegou e viu o acidente, ele viu o acidente acontecer. Ele largou tudo, que ele estava com umas ferramentas, né, de enxada, e aí ele larga tudo e vai ajudar. Eles estavam ajudando a desvirar a Kombi. Para tirar da pista para poder liberar logo. E aí ele foi participar do culto. Que ele achava, nossa, foi um milagre. Foi um milagre, eles estão rezando, eu vou rezar. Que uma reza coletiva no meio de uma estrada no acidente chama atenção. Aí ela diz que por isso que tinha que esperar chegar essa outra pessoa
para essa carreta. E o jornal Gente. contava isso com uma riqueza de detalhe, cara, impressionante. E coincidiu com a história dela. Você acaba de assistir a um corte. Para você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.